pastor Mário Souza, Caim matou Abel e diz que ele foi para uma cidade, casou-se, né, enfim. Mas, e aí? Se só tinha Caim e Abel e depois veio Sete, que cidade era essa? Como ele conseguiu se casar? Nos conta aí, pastor Mário Souza. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 4. Irmão Otoniel, por favor. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Gênesis 5:4. E foram os dias de Adão, depois de gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Observaram? Abraão gerou filhos e filhas. Quando a Bíblia fala de Caim e Abel, é que foram aqui os dois primeiros filhos pós-pecado, né? Quando entra aqui a dispensação da consciência. Teve a dispensação da inocência, né? É até lindo aqui falar de dispensações. São 7 as dispensações da Bíblia: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. A inocência é um período indefinido de tempo. A consciência vai desde a queda até o dilúvio. Da queda, né? Desde do momento que o homem caiu até o dilúvio. Período 1656 anos. Depois do dilúvio, começa a dispensação do governo humano. É aí que pela primeira vez o mundo teve governo administrado. Até então não tinha. Foi um período que durou 427 anos. Do dilúvio até aquela parte da confusão das línguas, ali. Dos capítulos 8 até o 11. Depois desse governo, começa o governo patriarcal. Aliás, a dispensação patriarcal, que também é chamada patriarcal, além de patriarcal, a dispensação da família e também a dispensação da promessa. Esses 3 nomes: promessa, patriarcal e família. Que durou 430 anos, que vai da chamada de Abraão até lá pertinho do Sinai. Essa é a 4ª. Vem a 5ª, chamada lei, que começa justamente ali no Decálogo e vai até o Calvário. 1440 anos. Isso é a lei. Do Calvário para cá começa a dispensação da graça que estamos vivendo agora. Que até agora tem sido a mais longa, que já ultrapassa 2000 anos. Que vai até o arrebatamento da igreja. Finalmente, a 7ª dispensação, que se chama milênio. Que é quando Jesus governará o mundo. A partir de Jerusalém. Em cada dispensação desta, Deus agiu de maneira diferenciada com o homem. Revelando-se ao homem. De acordo com a realidade de então, daquele momento. Não quer dizer que cada dispensação dessa, uma seja totalmente diferente da outra. Não, não. É apenas momentos pelos quais Deus provava ao homem para tentar sempre retorná-lo ao caminho de origem. Agora, essa da inocência, veja, depois, porque a Bíblia não dá detalhes. A Bíblia, irmãos, ela não é um livro de detalhes, ela é um livro de resumo. Isso aí. A Bíblia só relata, registra aquilo que tem história, que tem conteúdo. Sabe? Então veja. Caim matou Abel, mas quando? Veja que eles já eram adultos. Adultos. Abel já sacrificava ao Senhor. Ele cuidava de rebanhos. Seu irmão cuidava de lavoura, da agricultura. Então veja que nesse período, e lendo filhos e filhas,
vamos colocar, eles já estavam na faixa de 30 anos ou mais, e naquela época a Bíblia ordenou o quê? Crescei-vos. Crescei, multiplicai-vos, sede fecundos. E ali, imagine uma espécie de um filho por ano, 2, enfim. Ali, irmão, era permitido a proliferação entre irmãos. Isso veio ser proibido lá na frente, já na época da lei. Então ali foi crescendo, né? Isso aí. De sorte que quando Caim matou Abel, já tinha muita gente ali na terra, mas muita gente, não era pouca, não. Com a saúde que eles tinham, não vou dizer muita coisa, quer ver? Olha, só para vocês terem uma ideia. Quando Jacó foi para o Egito, ele levou com ele 70, 71 pessoas, 72 no máximo. Em 400 anos, esses 70 se multiplicaram para mais de 2,5 milhões de pessoas. Então veja, isso já na época de Jacó, lá na frente. Sabe? Mais de 2.000 anos depois. Então veja que na época de Adão, a saúde era muito maior. A multiplicação de pessoas era muito grande. De sorte que ali, é claro, Caim já deve ter casado com uma irmã distante, uma prima, enfim. Porque não foi assim de imediato. Quando Caim matou Abel, eles já eram adultos. E nesse período, outros filhos e filhas foram nascendo. Você vê na época de Jesus, se você ler lá em Mateus 13, 55, 56, Marcos 6 e 3, você vai encontrar, quer ver, olha só, vamos ler, é até bom ler na Bíblia, né? Vamos ler logo Marcos 6, 3, ô Tonel, vamos falar, Marcos 6, 3. E lembrando os irmãos, podem participar, podem mandar essa pergunta, hein? Estamos aqui ao vivo. Fala, Diácono Toniel. Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Olha aí. Escandalizaram-se nele. Me dá o nome de uma irmã de Jesus. Não vai ter. Agora, os irmãos dele, por quê? Porque eles tiveram serviços a serem feitos na obra. Judas, Tiago foram apóstolos, pastores. Verdade. Então a Bíblia registra fatos. Quando a Bíblia fala, quando você vê a Bíblia falar o nome de uma mulher, é porque ela teve. Quando fala do nome de um homem, é porque ele teve história a ser contada. Débora, Abigail, Raabe, Ruth, Mical e assim por diante. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria de Cleófas, enfim. Mas não é só mulheres não, homens também. Quando eles não tinham história, a Bíblia não falava nada deles. É por isso que a Bíblia não fala, viu, irmã Penha, das filhas de Adão. Mas, sem dúvida, elas geraram filhos. Por exemplo, a Bíblia não dá o nome da esposa de Noé, mas ela gerou 3 filhos. E os nomes das esposas de Sem, Cão e Jafé? Entenderam? Então, veja, assim mesmo são as filhas de Adão, que não tinham nomes, mas elas geraram filhos. Né? E aquilo foi se proliferando, ao ponto de quando Caim chegou naquela cidade, ela já tinha bastante gente, era muita gente naquela época. Muita gente, porque nesse caso aqui, você vê que se você for contar, salvo o melhor juízo, me parece que Adão viveu 930. 935. 935. E olha quando depois que ele gerou a Sete, quantos anos ele viveu mais. Então você vê que quando ele gerou Sete, que foi logo depois da morte de Abel, você vai ver que já tinha se passado ali em torno de 100 anos ou um pouquinho mais. Imagine 100 anos. Se em 400 anos 70 pessoas multiplicaram para 2,5 milhões, e em 100 anos, irmão Tonel, quantas pessoas já deviam ter na Terra? Muita gente. Sabe? 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim. É por isso. Então, e todos nós não somos parentes, não somos descendentes de Adão, assim mesmo foi Caim. Ele achou uma mulher em determinado ponto, né?
É claro, sua parente, porque filha, porque pais, só tivemos esse. Adão foi o primeiro homem, segundo Paulo, 1 Coríntios 15, 22 em diante, 21 em diante, né? Então você vê que de Adão e Eva saíram todas as nossas gerações. Todas as nossas gerações. E ali foram se multiplicando e hoje você vê que somos parentes e, na verdade, bem distantes. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele casou com, quem sabe, uma irmã, uma prima, enfim, porque na época aquilo ali era permitido dadas as circunstâncias. E a ordem era crescei, multiplicai, sede fecundos. E se só tinha os dois, e se nasceram irmãos, não é difícil de entender que isso, para o momento, para a realidade daquele instante, era permitido. E ali foi se proliferando e chegando ao ponto de Caim ter conhecido essa mulher. E tanto é que a Bíblia nem o nome dela dá. Exatamente. Mas, entretanto, surge aquela linhagem impiedosa de Caim, né? Que lá na frente essa gente, a exemplo do pai que foi um assassino, né? Ali eles seguiram sem Deus, cometendo torpezas, e lá na frente os filhos de Sete, e Sete gerou Enos, e de Enos ali começou a se adorar a Deus, e a sua linhagem foi piedosa, e aí recebeu o nome de filhos de Deus, ao passo que os descendentes de Caim, filhas dos homens. E lá na frente essa linhagem se mistura e Deus não gostou. Daí só gerou violência, toda sorte de promiscuidade, chegando ao ponto do juízo, do dilúvio. E tem muitos elementos por aí que de maneira herética chegam a dizer que esses filhos de Deus eram anjos, que se materializaram e tiveram relações sexuais com as mulheres e geraram gigantes. É mentira isso aí. Filhos de Deus é porque eles eram piedosos, filhos de Sete, que serviam ao Senhor, que adoraram ao Senhor e que eram chamados filhos de Deus. Assim como está no Novo Testamento, né? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, e todos os que o receberem foram chamados filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Está vendo? Então o que aconteceu é que esses filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, ou seja, aquelas mulheres que tinham as doutrinas negativas de Caim. E Deus não gostou desse casamento misto, dessa mistura, porque as consequências foram funestas, ao ponto de muito pecado, muita violência e culminar com o juízo. Tá vendo só? Mas então é isso, viu, meu irmão? Na verdade, essa é a analogia que se faz, porque o que eu estou dizendo, a Bíblia não dá detalhes, é um resumo. Mas temos o Espírito Santo que é poderoso para nos revelar, nos esclarecer, e é isso que eu tenho a dizer. Espero ter correspondido à sua pergunta. Glórias a Deus. E temos a pergunta do irmão Jonas Costa, de Mauá, São Paulo, acerca do seio de Abraão, paraíso. É a mesma coisa? Paraíso já foi inaugurado? As almas que hoje estavam em Jesus morreram, já estão no paraíso? Pastor Mário Souza, essa é a pergunta do irmão Jonas Costa, de Mauá, São Paulo. Então vamos ler duas referências. A primeira, Lucas capítulo 23. Vamos ler, ver se a partir do versículo 39, irmão. Né? Vamos até ler o texto 39, 40, por aí. Lucas 23? A partir lê a partir do 40. Respondendo, porém, outro, o repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito. Os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olhe bem, Jesus estava ali na cruz. Esse dia aqui não é um dia Kairos, é um dia Cronos, é um dia normal de homem. Cronos quer dizer, viu, querido irmão? Jonas é o nome dele? Isso, Jonas. Jonas Costa. Porque nós temos dois tipos de tempos, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo do homem. Cronos já está dizendo, né? Vem de cronologia. Milésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos.
décadas, séculos, milênios, etc. Kairos é o tempo de Deus, é um tempo que não tem cronômetro. Não tem cronômetro. Ou seja, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, etc. E aqui você está vendo que Jesus está na cruz. Ele está nos seus últimos instantes. E ele diz para aquele ladrão, né, que agora se convertia. Senhor, lembra-te. Primeiro, a revelação foi tão plena que Deus mostrou aquele ladrão que ele estava diante de um senhor e de um rei. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verdade. Ele ali já fez uma confissão pública de que Jesus era Senhor e Rei. E Jesus disse: hoje, ele não disse amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz sobre o assunto. Sabe, irmão Jonas? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4. E essa é uma pergunta que muita gente... Aqui é segunda mesmo, né, irmã Andréia? Aqui é segunda. A irmã Andréia sabe o que é que ele está falando isso, né, irmã Tonela? Sim. Pode ler? Pode ler. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos no corpo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E este tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Preste atenção, irmãos. O Hades está para baixo. O Hades está para baixo. O céu está para cima. Vê se acha essa referência, tá, irmão Tonel, lá em Provérbios. Sim. Olhe bem. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse no seio de Abraão, ele falou no paraíso. Hoje mesmo. E Paulo, quando escreveu essa epístola, já foi beirando a década de 60, já tinha mais de 30 anos que Jesus tinha morrido. E Paulo, é claro que nós sabemos e entendemos que é ele estava dando um testemunho de 14 anos atrás. Vamos fazer uma conta aqui, se ele estava falando nos anos 60, 14 anos atrás seria pelo menos lá 46, por aí. E ele está dizendo, olha, e este homem foi arrebatado. Foi ao terceiro céu. O céu está para cima. Ao paraíso, repouso dos santos. O que é que se entende aqui, irmão Jonas? Que o paraíso estava inaugurado. E que o ladrão, agora ex-perdoado, estaria no paraíso a partir daquele momento que ele morresse junto com Jesus ali. E, olhe bem, daquele momento, eu posso dizer que foi, sim, inaugurado ali. Naquele dia, por exemplo. E veja que Paulo, cerca se foi perto da década de 50, já tinha se passado 17 anos. Olha nesses 16, 17 anos, quantos santos que já haviam morrido ali que aceitaram a Jesus. Já estavam todos no paraíso. É por isso que Paulo disse que ele estava no paraíso, o repouso dos santos, no plural. Então, entre a morte e a ressurreição de Cristo, o que é que ele fez? Aqui já é um dia de estudo para isso. Exatamente. Né? Ele foi lá e transferiu o seio de Abraão, porque o Hades, para baixo, até eu falei isso a semana passada, né? Isso. Que para baixo tem, no hebraico, Seol, no grego, Hades, que é a mesma coisa, mais abaixo aqui do Hades
está o Tártaro, onde ficam os anjos caídos presos, e abaixo do Tártaro, Geena, ou no hebraico Tofete, Geena é grego, Infernos, no latim inferno em português, que é o lago que arde com fogo e enxofre, que esse ainda será inaugurado. Depois da grande tribulação, quem vai inaugurar? A besta e o falso profeta. E depois, no comecinho do trono branco, no versículo 10 do capítulo 20, né, o diabo será lançado lá também, e depois do trono branco, todos os que forem julgados já serão lançados lá. Esse ainda está por vir. Mas o Hades, ele era composto de quê? Na parte baixa, lá embaixo, já a parte do tormento, o inferno provisório, onde estava o rico. E na parte superior, o seio de Abraão, onde estava Lázaro. Por que a gente pode afirmar isto? Está lá em Lucas 16, de 19 a 30, é um texto longo, que o amado pode ler, né? Lucas 16, de 19 a 30, são 11 versículos. E lá está escrito que o rico, erguendo os seus olhos, viu Lázaro no seio de Abraão. Ora, se ele ergueu, é porque ele estava numa posição inferior. E entre essa parte inferior e a parte superior, um abismo, que Abraão disse, olha, entre nós e vós tem um grande abismo. Quem está aí não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para aí. E esse abismo, bem profundo, é o tal do Abulsos, no hebraico, e o Tártaro, no grego, onde estão os anjos caídos. Justamente, irmão Jonas, essa parte superior, que é o seio de Abraão, que era, Jesus transferiu lá para cima. Jesus transferiu. Então esse seio hoje ele está vazio. Como vazia está a sepultura de Cristo. E para confirmar isso, antes que o irmão Otoniel entre em Provérbios, eu queria que ele lesse Efésios 4, 8 e 9. Efésios 4, 8 e 9. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão o que também desceu, antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha aí, com a sua morte ele desceu às partes mais baixas. E depois, na sua ressurreição, ele sobe daquelas partes mais baixas. E antes disso, o que é que ele faz, né? Ele subiu, ele levou o cativo. Levou o cativeiro, ele transferiu. Porque cativeiro é onde ficavam as pessoas. Né? E hoje essas pessoas saíram, os santos do Antigo Testamento. Na ressurreição de Cristo está lá, né? Mateus 26, aliás, Mateus 27, de 51 a 54. Vamos ler isso aqui também. Vocês vão ver que quando Jesus ressuscitou, muitos santos também ressuscitaram. E esses, olha aí, já subiram. Eu até estava esquecendo desse detalhe. É por isso que tem muitos lá. Mateus 27. Vamos ler de 51 a 54. Aos irmãos, também quero informar que logo após o programa Nova Manhã, o pastor Mário Souza estará no canal da ADCI, ao vivo, não é isso, pastor? Positivo, dando a escola dominical do próximo domingo, né? Onde estaremos estudando sobre a infância de Jesus, o período de Jesus, né? Da sua infância, a sua adolescência. Vai ser muito importante como é a educação saudável para os filhos. É a lição do próximo domingo, que estaremos daqui a pouquinho no canal da ADCI no YouTube, a partir de meio-dia, né? Juntamente com o pastor Elvis, analisando esta lição, que depois ficará gravada e vocês poderão assistirem quantas vezes quiserem, para no domingo vocês irem à escola dominical já com o assunto na cabeça, para estudar, analisar, do aluno com o professor ou do professor com o aluno. Mateus 27, do 51 ao 53. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Então essa ressurreição aqui já foi a inauguração da ressurreição eterna. Não é a ressurreição temporal, que existem ressurreições temporais e atemporais. Quais são as ressurreições temporais? Aquelas que as pessoas morreram, ressuscitaram e depois tornaram ou tornam a morrer. A Bíblia nos mostra 8. 3 no Antigo Testamento, uma no ministério de Elias, 1 Reis 17, de 17 a 24, e 2 no ministério de Eliseu. Segundo Reis, olha eu falando quase segundo igual a André. Segundo Reis, capítulo 4, de 17 em diante, e aquela ressurreição bem diferente, né, daquele soldado morto que foi colocado, aquela pessoa morta foi colocada na sepultura de Eliseu e ao tocar nos ossos do profeta ressuscitou. Segundo Reis 13, 20 e 21. A de Elias foi aquela ressurreição do filho da viúva de Serepta, né? 1 Reis 17, 17 a 24. A ressurreição de Eliseu foi aquela ressurreição do filho da Sunamita. Segundo Reis capítulo 4, a partir do versículo 18, vocês vão ver um texto longo. Depois do 30, vocês vão ver a ressurreição. E depois a ressurreição desse moço que caiu na sepultura de Eliseu. Segundo Reis 13, 20 e 21. 3 ressurreições no Antigo Testamento. No Novo foram 5. 3 no ministério de Jesus, né? A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, né? E teve a outra terceira, qual foi? Filho da viúva. O filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim está em Lucas capítulo 7, de 12 a 15, tá vendo? Da filha de Jairo está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 50, e a de Lázaro, João capítulo 11, de 25 em diante. E uma no ministério de Pedro, que foi a ressurreição de Dorcas, que está ali no capítulo 9, né, de Atos dos Apóstolos, de 30 em diante. Tem a cura de Enéas e depois a ressurreição de Dorcas. E uma no ministério de Paulo, Atos capítulo 20, versículos 9 e 10. Então foram 5 no Novo Testamento, repetindo 3 no ministério de Jesus, uma no ministério de Pedro, outra no ministério de Paulo, 5. E 3 no Antigo Testamento, uma no ministério de Elias e 2 no ministério de Eliseu, 8. Temporais, porque todas essas pessoas que ressuscitaram tornaram a morrer. Então se chama de temporal. Agora, atemporal é aquela ressurreição eterna, que Daniel falou. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. João 5, 28 e 29. Jesus disse, muitos dos que estão no sepulcro ouvirão a minha voz. Eita glória, os que estão no sepulcro. E ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então essa aí são 2 ressurreições. A ressurreição dos santos, a primeira ressurreição, e a segunda, que é dos ímpios. De uma para outra haverá um espaço de 1000 anos. É uma coisa que teria tempo para explicar. Exato. Né? Mas e esses que ressuscitaram com Cristo, já foi a ressurreição eterna. Por quê? Porque Cristo ressuscitou para não morrer mais, eternamente. E quem com ele ressuscitou, também. Então, esses que ressuscitaram com Cristo, já foram também para o paraíso, a exemplo do ladrão arrependido. Tá vendo, querido irmão? Então veja, conforme está em Efésios 4, 8 e 9, que ele subiu e levou o cativo, levou o cativeiro. Quer dizer, e assim ele inaugura o paraíso. Então, irmão, Jonas, sem sombra de dúvida para mim, o paraíso já está inaugurado e o seio de Abraão já é obsoleto. Tá vendo? Quem morre agora já vai para o paraíso. Assim como o Hades, hoje, é a antessala do inferno, o paraíso é a antessala do céu. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai descer do céu dos céus, passa pelo terceiro paraíso, pega todos os espíritos dos mortos que lá estão, porque esses espíritos têm que assumir seus corpos para ressuscitarem, que é a grande ressurreição no arrebatamento. Né? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Esse é o versículo
15 do capítulo 4. Mas se você ler um versículo anterior, diz a Bíblia que Jesus, quando descer, vai trazer os que dormiram com ele. Vamos ler isso aí, até bom, porque está na Bíblia isso. Versículo 14. Então leia logo a partir do 13. 1 Tessalonicenses 4, de 13 até o 18. Leia aí. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E está dizendo que o mesmo Senhor descerá do céu. Sim. E no versículo 14, quando ele estiver descendo, ele vai trazer com ele os que dormiram. Olha, Deus... é um sinal de que eles estão lá em cima. Se fosse lá embaixo, Jesus ia ter que buscá-lo lá embaixo. É ou não é? Deus os tornará a trazer com ele. Trazer com ele, por quê? Porque ele está descendo. Não é o que está dizendo no versículo 15, né? Sim. O mesmo Senhor descerá do céu. E o versículo 14. E na hora que ele estiver descendo, ele vai trazer com ele os que com ele dormiram. Por quê? Porque esses que dormiram serão acordados agora corporalmente ao assumirem seus corpos e ressuscitarem desta forma, já num corpo incorruptível, imortal, para toda a eternidade. Então, irmão Jonas, não há dúvida, o paraíso já está inaugurado. Mas vamos ler o texto lá de Provérbios, né? Provérbios 15, 24. Olha, Provérbios 15, 24, irmão Jonas. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Pronto, olha aí. Se o inferno está embaixo, o Hades embaixo, e Paulo diz que o paraíso é o terceiro céu que está em cima, tem alguma dúvida? Nenhuma. Creio que não, né? Amém. Pastor, tem mais uma pergunta aqui que é a do Guilherme de Macaé, Rio de Janeiro. Pastor, tira minha dúvida aqui. Em Mateus 17, de 1 ao 13 e Lucas 9, de 28 ao 36, fala sobre o Cristo no Monte da Transfiguração. Ouvindo um conhecido aí de outra denominação, ele disse que essa aparição de Moisés e Elias não era em pessoa, mas sim no Kairós, um tipo de tempo espiritual divino, ou seja, Cristo falou no monte com Moisés enquanto ele estava na sarça ardente e ao mesmo tempo com Elias enquanto ele subia na carruagem de fogo. A minha cabeça deu um nó. Gostaria de esclarecer essa interpretação que muitos crentes usam hoje para validar esse tipo de argumento. Obrigado. Aí eu pergunto, querido irmão Guilherme, Jesus estava com Moisés na sarça, estava com Elias no arrebatamento, e Pedro, Tiago e João estavam onde? É facilmente desmontável, né, irmão Antoniel? Sim. E Pedro, Tiago e João, que estavam ali em carne, estavam onde? É verdade. Meu Deus, hein? Entendeu? Gente, não é nada disso. Isso chama-se forçação de barra. É forçar o texto sagrado. O que acontece é que eles estavam no Monte da Transfiguração, chamado depois disso, né? Sim. Monte Tabor. Tanto é que Jesus foi transformado, mas os apóstolos, ainda discípulos, não foram. Eles estavam em carne. E aí, como é que se explica isso? Até que dar-se-ia a entender se os discípulos não tivessem visto nada, tá certo? Sim. Mas acontece que um dos discípulos disse: mestre, permita que façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Jesus estava assim transformado em glória, mas os discípulos não, senhores, estavam em carne. Eles ficaram extasiados. O que prova também, pastor Felipe, aqui, que nos conheceremos lá. É verdade. Pelo seguinte, Moisés tinha morrido há 1400 anos antes daquele momento. Verdade. Elias tinha sido arrebatado 850 anos antes daquele momento. Então, aqueles discípulos nunca tinham visto
aqueles personagens em carne. Verdade. E, entretanto, eles conheceram a Elias, eles conheceram a Moisés. Isso quer dizer que nós também os conheceremos lá. Aleluia. E Jesus disse, né? Muitos virão do Oriente, outros do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Isso quer dizer que nós nos assentaremos à mesa com esses personagens e os conheceremos. Isso sem falar de Davi, do próprio Jesus em si, o Pai, o Espírito Santo, todos os patriarcas, profetas, reis, apóstolos, todos aqueles que morreram em Cristo. Nós os veremos e os conheceremos. Então, irmão Guilherme, essa tese aí é furada, isso é uma heresia, viu? Porque os discípulos estavam em carne. Se Jesus estava falando com Jesus com Moisés lá na sarça, e olha que outro detalhe, que de Moisés para Jesus, de Moisés para Elias, haviam se passado ali no mínimo 600 anos. No mínimo 600 anos. Quer dizer que Jesus falou com Moisés na sarça e Elias no arrebatamento, com a diferença de 600 anos num instante só. E os discípulos ali estavam em carne. Não faz sentido, tá bom? Aquilo realmente aconteceu, e tanto é que eles foram proibidos de contar. Pedro só veio contar isso depois da ressurreição de Cristo, quando ele já estava em suas epístolas, que eles foram orientados a não falarem. Aquela experiência profunda, marcante, sobrenatural e inigualável que somente aqueles três tiveram. Mas aquilo aconteceu literalmente aos olhos dos discípulos, sem essa de Moisés na sarça e sem essa de Elias no arrebatamento. Porque aí teria que aparecer a sarça também, não tinha? Verdade. Aí teria que aparecer. Como é que Jesus ia falar com Elias na carruagem subindo? É complicado. Pastor Mário. Pois não. Pastor Mário, o versículo anterior do capítulo 17, que é Mateus 16, 28, Jesus fala assim: em verdade vos digo que alguns que aqui estão não provarão a morte até que vir o Filho do Homem no seu reino. Não era sobre isso aqui que está falando? Claro! É sobre isso aí. Então ia acontecer ainda. Exatamente. E sem falar também do próprio Apocalipse que Deus revelou a João, né? Verdade. Do seu reino por dentro também. Então ele estava muito se referindo a João ali. Glórias a Deus. E a irmã... A João, mas também serve para esse detalhe aí, porque ali... E João também estava ali. Alguns que aqui estão. João estava ali também, né? Também estava. Pedro, Tiago e João ali, os três estavam em todas. Dos 12 ali. Você pode ver, naqueles momentos mais íntimos de Jesus, naqueles momentos, sempre estava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E trio bom, hein? O trio que tinha mais intimidade com ele, né? Glória a Deus. Mais junto.